Foi som? Gravando. Tereza, take 1. Dona Tereza, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a trajetória inicial do seu pai, o senhor Carlos Coelho. Como é que ele veio parar em Maringá e o que ele fazia? Qual que era a profissão, os empreendimentos dele? Para a gente conhecer um pouquinho desse personagem. Então, meu pai, ele nasceu em Paranaguá, perdeu a mãe muito cedo, com 7 meses, e foi criado por avós. Aí, quando ele teve a maioridade, com 18 anos, ele veio para Pongas, onde ele trabalhava com transporte, tinha a transportadora. E depois veio para Maringá em 62, trabalhar com doces. Tinha uma fábrica de doces na Colombo, era a fábrica de doces Nossa Senhora Aparecida. Então, ele sempre trabalhou com doces. Eu trabalhava com ele desde uns 13 anos, eu sempre fui a companheira do meu pai. Porque como é que era ali a fábrica de doces? Provavelmente sempre cheia de crianças, né? Como é sempre. Que quais são as suas lembranças desse momento? Lembrava porque a gente tinha a fábrica e os doces assim tinham aqueles retalhos, aquelas sobras. Então chovia criança lá pedindo, né, os retalhos. E era muito muito legal. Meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa, assim, bem bravinho, mas ativo, amigo. E ele trabalhava bastante, né? Foi uma trajetória bem complicada a vida dele, foi uma mudança radical, né, de transportadora para fábrica de doces, mas ele encarou e teve sucesso, graças a Deus. Miguel, 2 segundinhos, só pegar o intake. Aí. Ok, pode prosseguir. Pronto, tá mandando aí, tá? Ok? Ok. Bom, então em 62 ele chega em Maringá, constitui uma fábrica de doces que é recheada de crianças atrás de retalhos e tudo mais. E como é que era o mercado, assim, para entender um pouquinho da fábrica? Ele distribuía, as pessoas iam comprar, como é que funcionava a rotina da fábrica? Nós tínhamos a fábrica, né? Mas era distribuidora também. Então, não tinha só aqueles doces fabricados, pé de moleque, paçoquinha, esses tipos de doce, mas também a gente revendia chocolates, doce de abóbora, esses doces assim. Qual que era a localização da fábrica ali na Avenida Colombo? Na frente do Condor hoje, né? O Condor ali é bem na frente do legal. Condor. Bom, e aí como que o seu Carlos Coelho foi parar no futebol? Como é que foi essa história da entrada dele no futebol? No futebol aqui de Maringá, foi quando o Dr. João Paulino fez uma chamada aí para um pessoal que gostava de futebol. E o Dr. Marcos foi presidente, né? O pai era diretor, acho que, de futebol na época. Não sei muito bem, porque o pai foi diretor de futebol, foi, acho que, tesoureiro e depois presidente, né, do clube. Mas o pai sempre gostou, isso aí tá enraizado, isso aqui vem de ele jogava antes em Arapongas, então ele sempre gostou. Nossa família inteira gosta de futebol. A gente, né, acordava futebol, almoçava futebol, jantava futebol, nossa vida era, né, porque o pai gostava e levou isso para nós. Então nós todos somos. E somos. como é que ele se dividia entre família, empresa e o Grêmio Esporte? Aí que entra o problema, né? Eu, como filha mais velha, e como meu irmão só nasceu em 70, que só tem um irmão e mais 2 irmãs, né? E aí meu pai é de coração, assim, com o clube, foi mesmo, e ele era 100% o clube. A parte do comércio ficou mais para mim, que daí eu tive que assumir, porque ele viajava muito com o Grêmio e não tinha essa com ele, né? Tinha que ir. E meu irmão mesmo, que nasceu em 70, que também tinha 7 anos, coitado, ele sofreu mais que a gente já tinha o pai mais vezes, eu como gostava e já era mais velha,
eu acompanhava muito meu pai. Então, eu fui com meu pai buscar jogador em Campo Grande, acredito que, acho que era o Walter, que ficou pouco aqui em Maringá. Era o que ele era? Acredito. Eu agora não me lembro a posição que ele jogava. E fui também com meu pai, acho que em Marília, buscar acho que o Nivaldo. Sim, o pai ia fazer a negociação, o pai não tinha. Ah, não, vamos, filha, vamos, filha. Ele achava que eu tinha que ir, porque eu era mais velha e que ele, como ele não tinha um filho homem, eu que substituía, né? E como eu gostava, conversava muito de futebol. O Dr. Marcos também era muito querido comigo, porque como não é que eu entendi, eu curtia futebol, curtia, eu jogava, sempre fui muito de esportes, então eu conseguia conversar com eles assim, de tete a tete, e eles me respeitavam muito, assim, a minha opinião, de como foi o jogo, sabe? Então, foi muito interessante. Para minha vivência, foi muito interessante. Bom, 1977, o Grêmio não começa bem, vai para a repescagem, mas aí acontece toda uma articulação para trazer grandes jogadores. Uma coisa mais... mais Didi. Enfim, o Itamar. Sim, Itamar. Como é que foi aquele ano para vocês, que foi uma loucura, Foi uma que loucura. O Grêmio vence? Fala pra gente como é que aconteceu aquele ano nos bastidores. Nos bastidores. É complicado, assim, né? Porque é uma coisa assim... Eu acho que o esporte anda muito paralelo com a política, né? Se você quiser ter um sucesso, né, você tem que ir atrás e por meios políticos mesmo. Quem ajudou muito foi o Dr. João Paulino, que daí deu um suporte muito grande, né? Ele que comandava por trás dos panos, quem comandava era ele, né? Ele que tinha todos os contatos, assim, a parte financeira, ajudou muito, 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 muito. A gente deve muito a ele. Nesse período aí não foram só alegrias, teve outras coisas, assim, né? Mas as alegrias foram grandes. Era coisa assim, não era uma pessoa, era Maringá. E região também, né? Então, as pessoas estavam empenhadas mesmo. E o estádio ficava cheio. Eu não perdia nenhum jogo. Nessa época, eu acho que eu estava noiva, acho que, do meu marido. Mas a gente ia em todos os jogos, eu acompanhei sempre muito meu pai, em tudo. E foi uma época, assim, sabe, de muitas alegrias, de essas contratações. Cada jogador que chegava era um fuzuê. A nossa fábrica lá era um lugar onde o pai atendia os jogadores e eu atendia a fábrica. Então eu ficava ali só escutando as conversas, e um vinha, dava um palpite, vamos contratar não sei quem. E assim vieram muitas pessoas boas, muito. Eu, particularmente, eu tenho as minhas preferências. Quais são os seus jogadores mais lembrados? Assim, mais lembrados? Olha que não é o mais lembrado por todos, tá? Mas assim, eu ali dentro gostava muito do Ferreirinha, e o Freitas era o meu ídolo. Gosto da raça do Freitas, sabe? Eram jogadores que não apareciam muito, assim, na mídia, ou falando, ou mesmo nos comentários, né? Mas eu acho que eles eram a alma do time. Do que a senhora se lembra daqueles jogos da final contra o Curitiba? Primeiro jogo aqui em Maringá e depois lá em Curitiba. Eu não assisti o jogo lá em Curitiba, só aqui em Maringá. Mas é uma emoção muito grande, ainda mais a gente ali no meio do antes. Acho que o antes é mais emocionante, na hora você fica nervoso, né? Muitas coisas passam, mas foi muito, muito, muito... Foi sofrido, né? Porque com o pênalti primeiro, né? E a torcida grande, né? Para que não fizesse gol. E depois o gol maravilhoso, né? Que foi
Acho que ainda demorou, não foi, não me lembro, não me recordo se foi 30 minutos do primeiro ou do segundo tempo do primeiro, acho que ainda, né? Que depois só permaneceu 1-0, né? Então, a nossa emoção era grande para tudo, né? Era só festa, assim, depois, não tinha assim, não acabava ali o jogo, né? Então, daí ia para minha casa, e daí tem igual fazem, né? Depois que acabam os jogos aí. E como é que era a presença feminina ali no mundo machista e de homens? O que você poderia destacar? Então, é que meu pai, assim, para nós foi muito fácil, assim, né? Mas era difícil, não era fácil, não. Eu nunca liguei para isso, pra falar bem a verdade, porque meu mundo era meio ali masculino. Eu escutava o que eu queria escutar, não escutava o que eu não me interessava, mas eu sempre vivia assim, entre os jogadores, o meu pai, a diretoria. Eu gostava de jogar também, então não tive problema. Mas era difícil para as mulheres até aceitarem, né, que a mulher fosse. Eu tinha poucas mulheres, eram poucas mulheres. Era um Você mundo jogava muito masculino. com outros homens ou com Não, outras não, mulheres? não. Como é que era assim esse Eu futebol feminino? mesmo casar, mesmo depois de casada com os filhos, eu sempre gostei de jogar. Eu jogava futebol feminino, jogava handebol, basquete, sempre gostei do esporte. Depois que passa 77, o Grêmio tem um acesso no Nacional. Como é que foi a receptividade da população, dos maringaenses? Porque era todo o tempo muita festa, né? Muita Do festa. que você se lembra? Então, é porque a pessoa espera sempre mais, né? Sempre mais. Daí ficou naquele título, né? E daí vem as dificuldades para contratação. Assim, eu não sou muito boa de memória, assim, de datas, essas coisas, mas assim, o que eu participei, o que eu vi, o que eu senti, né, na pele, foram as dívidas que o Grêmio tinha e que as pessoas, por exemplo, assim, na hora da glória, os jogadores são maravilhosos. Né? E na hora que começou a diminuir essas vitórias, aí a diretoria é ruim. Então, eu sofri mais a parte da diretoria, né? Da parte do que meu pai, doutor Marcos, o Marim, o capitão Mauro, que eu me lembro. Então, assim, sobrecarregava muito eles, essa parte, assim, financeira. Porque quando eles precisavam de dinheiro, o banco não aceitava Grêmio de Esportes Maringá. Você não fazia nada com o nome do Grêmio. Era tudo com nome particular. Então, tudo que eles precisavam, se eles precisavam de comprar um jogador ou de emprestar um jogador, era só no nome deles. Então, eles sofreram muito com isso, né? Porque daí sobrecarregou e teve que nem, muito sofrimento, assim, com a parte do Marim sofreu muito com isso. Então, a gente atrás, assim, também sofria com essa parte financeira do Grêmio, né? Essa parte financeira marcou demais. Falando em sofrimento, depois que o Grêmio não decolou mais, como é que o seu Carlos Coelho via tudo aquilo? Então, ele lutou, mas ele nunca desistiu, tá? Ele nunca desistiu. Mas ele, até o último momento, assim, da vida dele, ele nunca desistiu do Grêmio e nunca deixou a gente falar nada, nunca deixou a gente criticar ou alguma coisa que eles fizeram ou deixaram de fazer. Ele sempre foi muito... Mas ele ficou muito triste, nervoso. Ele queria que tivesse sucesso sempre, né? Porque ele sempre foi engajado nisso. Ele amava o Grêmio, amava futebol e ele era entendido. Ele não era só aquela cabecinha ali do futebol daqui. Ele entendia de futebol de todas as formas, de nacional, sabe? Ele gostava. Para a gente encerrar, dona Tereza, eu queria que a senhora falasse o que o futebol foi na sua vida.
Ah, eu sou assim, eu gosto muito. Sempre, até hoje. Sou corintiana, então não desisto nunca, né? Então eu sempre gostei. Meus filhos, eu tenho 2 meninas e 2 meninos. Todos eles gostam de futebol, todos eles, os 4 gostam. As meninas jogam até hoje, já são casadas, todos jogam. Meus filhos também jogam. O Coy gosta, é mais maneiro, mas o Kiko, o meu filho, ama futebol, joga muito bem, por sinal. E ele até hoje reclama que eu não deixei ele decolar, porque eu achava mais importante isso tudo, mas o esporte foi tudo para nós. Foi tudo. É porque já se encaminha para um lado melhor, né? Então você vive melhor e é saúde, é alegria, é felicidade das vitórias, saber controlar, né, as derrotas, tanto disso quanto da vida, né? Então eu acho que ensina muito, muito disciplina. Então a minha vida gerou em torno disso, né? E até hoje ainda curto, até hoje com os netos. Meu neto também joga e acho que vai ser um craque, se Deus quiser. E hoje o futebol em Maringá, a senhora tá animada? Então, eu não fui, minhas filhas têm ido, sabe? Até tem o meu irmão tá mexendo com isso, tem um sobrinho meu, que é Carlos Coelho Neto, ele é goleiro e tá jogando eu acho que é no Grêmio, que agora tem 2, né, times aqui. Tem 3. 3A tem o outro lá, o Grêmio, o Maringá e o Arucó. Então, agora eu não sei te dizer em qual. Mas a gente é movida lá em casa a esportes, tá? Legal. Dona Tereza, muito bacana, foi muito legal. Deu pra gente trazer bastante informação aqui. A Lírica vai fazer umas fotos da senhora agora. Dona Tereza, pode ficar sentada e fazer